o melhor tatame para jiu-jitsu? Se você está abrindo uma academia, decidiu abrir o seu próprio negócio aí e está em dúvida de qual tatame colocar, ou se você já tem uma academia de jiu-jitsu e está precisando trocar o seu tatame e está em dúvida de qual modelo escolher, nesse vídeo aqui a gente vai olhar cada um dos modelos disponíveis e discutir os prós e contras de cada um. Minha ideia com esse vídeo é que você consiga ser muito mais assertivo na sua escolha para você ficar satisfeito com o tatame que você escolheu. Então bora lá! Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Caio Volga, eu treino jiu-jitsu desde os 12 anos de idade, já fui atleta, então eu já treinei em vários tipos de tatame possível, mas esse vídeo aqui eu não venho fazer apenas como um usuário de tatames, mas como alguém que empreende nesse segmento há mais de 10 anos. Então eu quero passar para você uma explicação mais técnica de quais os tatames que você tem disponível e quais os pontos positivos e negativos de cada um, qual se enquadra melhor na sua situação ali, na sua necessidade, tá bom? É um vídeo mais longo porque eu pretendo dar bastante informação para quem está abrindo uma academia. A gente sabe que o investimento do tatame não é pequeno, o tatame ele é o carro-chefe ali da sua academia, do seu centro de treinamento, é onde o seu aluno vai passar 90% do tempo, então é talvez a decisão mais importante que você tem na abertura do seu novo negócio, fechou? Então, para quem está realmente interessado em descobrir qual é o tatame ideal para você, gasta uns minutos assistindo esse vídeo que você vai economizar muito dinheiro aí com a sua escolha, fechou? Bom, então vamos lá. Eu dividi em dois tipos, tatames em placas e tatames sem encaixes. E a gente vai começar pelos tatames em placas. O primeiro que a gente vai falar é o tatame de EVA, tá? É esse tatame aqui. Eu vou estar passando algumas fotos aqui, a maioria das pessoas já conhece esse modelo de tatame e eu vou falar em relação a todos eles, eu vou trabalhar os tópicos durabilidade, limpeza, estética, absorção de impacto e aderência, tá bom? Então, sobre a durabilidade, pessoal, o EVA ele é uma esponja, é um material esponjoso, né? Uma borracha, digamos assim. A durabilidade do EVA, ela depende da qualidade de EVA que você vai estar colocando. Tá bom? Então EVA não é tudo igual. Eu tenho um EVA 40mm, beleza, mas tem diferentes fabricantes de EVA. Tem aquelas placas mais baratinhas que elas vão durar ali 1 ano, ela começa a ficar ressecada, dura, quebradiça, esfarelar, começa a dar muito buraco ali, principalmente esses dentes aqui acabam quebrando. E tem EVAs de maior qualidade, que também vai ter a mesma espessura, só que vai ter uma durabilidade muito maior. Então, essa durabilidade do EVA varia de acordo com a qualidade. O próximo tópico, que é a limpeza, ele também influencia na durabilidade, porque às vezes o EVA ele até está durando um determinado tempo, só que ele já está apresentando muito mau cheiro, e aí acaba tendo que ser trocado. E realmente isso acontece, tá? É um ponto negativo do EVA, porque ele absorve suor. Então, é igual uma palmilha de tênis, né? Ele vai absorvendo o suor dos treinos. Tem ali um treino e aí fica aquelas poças de suor, você vê que ela é absorvida. E a higienização não é tão simples porque esse suor ele vai para o miolo, para a parte interna. Então por mais que você tenta limpar a superfície, com o tempo vai começando a cheirar chulé, vai juntando aquele mau cheiro de chulé. E aí principalmente para o público feminino, crianças, começa a ser um problema. E aí o que leva o proprietário da academia a querer trocar e pegar placas novas. Em relação à estética, o EVA, quando ele tá ali montadinho, fica uma estética legal, tá? Só que se você demorar muito para trocar, aí começa a comprometer. Aí você já começa a ter dentes faltando, placas ali desniveladas, aí começa a não ter uma estética tão legal. A absorção de impacto, pessoal, vai depender muito da marca que você comprar de EVA. Esse aqui é um EVA 50mm, de uma marca boa, então assim, vai absorver um impacto legal. Jiu-jitsu. Posso comprar EVA de 30mm? Pessoal, EVA de 30mm não vai absorver o impacto do jiu-jitsu. Pode quebrar um galho, legal, mas se você tiver caras pesados ali com mais de 80 quilos trocando queda, ele vai sentir como se ele estivesse caindo no chão, porque é uma placa muito fina. Então, por mais que é convidativo pelo preço, não é uma escolha que vai valer a pena para o seu negócio. Fechou? Então, 30mm para baixo, para karatê, muay thai, lutas em pé, ok. Jiu-jitsu, judô, wrestling já começa a ficar complicado, porque você tem inclusive risco de lesão, de bater um bico de um ombro no chão
e machucar, né? Então, começa a trabalhar a ideia de trabalhar 40 ou 50 milímetros no seu EVA, se a sua escolha for EVA. Por último, no tópico aderência, né, a adesão ali para não escorregar, o EVA ele tem uma excelente aderência para o pé. Como é uma borracha, ele é mais esponjoso, você consegue travar bem o pé dele, dificilmente ele vai escorregar, tá? Então, nesse quesito aí, o EVA ele não deixa a desejar, beleza? Esses são os pontos do EVA, ele acaba sendo bastante usado pelo valor, ele tem um preço mais convidativo. O que eu tenho para dizer de ponto negativo dele seria a higiene mesmo, como eu falei, né, anteriormente, ele realmente é um tatame difícil de limpar. Por ele ser poroso, se você tenta passar um pano, o pano gruda nele, trava. Para lavar placa por placa não é prático, você vai perder, sei lá, um final de semana inteiro desmontando tudo, lavando. Daí tem que ter o tempo de secagem para você não montar ele molhado. Então, assim, não é prático de limpar, tá? O dia a dia de quem tem EVA é árduo, porque até para varrer é trabalhoso. A vassoura gruda nele, parece que a poeira impregna nele, então eu colocaria de ponto negativo principal a limpeza e esses dentes aqui de encaixe, tá? Acontece muito da galera torcer o dedo, enrosca o dedo, iniciante, quebra o dedo, não volta mais para treinar. Então, esses seriam os pontos negativos que eu tenho, tá? Que é os encaixes e a limpeza. O encaixe, infelizmente, ele não fica totalmente rente. Talvez ele fique no começo, mas depois com o tempo aparecem algumas frestinhas. E daí nessa fresta começa a entrar poeira, pelo, sujeira. Vai juntando ali esses pelos junto com o suor e aí vai dando inseto. Vira ali uma proliferação muito grande de fungo, bactéria. E aí você já começa a ter a sua higiene comprometida, né? Porque a gente no jiu-jitsu principalmente põe a mão, põe o rosto. Então são pontos negativos a se considerar. Ponto positivo. Bom, é muito prático porque ele é leve e você consegue montar e desmontar. Então, no caso de um espaço que necessariamente precisa montar e desmontar, por exemplo, é uma igreja, uma quadra, você tem essa vantagem de conseguir montar, fazer o treino, desmontar e pôr de canto. Então, eu colocaria como ponto positivo essa facilidade de montar e desmontar e também o custo. Ele acaba tendo um valor mais acessível porque ele é só o miolo, né? Não tem superfície em cima, é literalmente só a borracha, fechou? Mas como um tatame de entrada, talvez para quem está iniciando, ele tem um valor talvez mais acessível do que outros modelos. Depois do EVA, o outro modelo que a gente tem em placas é o tatame olímpico, que é chamado de tatame olímpico. O tatame olímpico, ele basicamente é composto de um material de absorção revestido com uma lona vinílica e tem um material antiderrapante embaixo. Qual que é o material de absorção? Depende. Nesse caso aqui, ele é híbrido. Ó. Se você olhar, ele está trabalhando metade espuma e metade EVA. Qual absorve mais impacto aqui? A espuma, sem dúvidas. Então é uma maneira de baratear um pouco a placa, porque você tem só metade de espuma. Se você comprar uma placa que ela é inteira de espuma, ela vai ter um custo maior, só que a absorção de impacto dela com certeza vai ser melhor. Se você comprar uma só de EVA, a absorção de impacto é menor, ela é mais dura, mais rígida, tá? Só que o preço se torna mais acessível. Então, se você vai comprar a placa olímpica, você precisa considerar perguntar isso para o vendedor, né? Qual o material de absorção? A lona da placa olímpica é essa lona aqui, ó. Ela é chamada de palha de arroz. Se você olhar, por que ela é feita assim? Ela imita o tatame tradicional, né? Os tatames, para quem não sabe, tradicionalmente eles eram feitos com palha de arroz trançada, né? Aquele tatame de palha. E aí, quando trouxe para o material sintético, foi trazida essa característica para imitar a palha de arroz. Embaixo vem um antiderrapante, que é para garantir que as placas fiquem travadas, tá bom? Embora na maioria dos espaços é necessário fixar uma moldura de madeira no chão para garantir essa fixação das placas, tá? Senão, mesmo com um antiderrapante, dependendo do piso, a placa começa a separar. Vamos lá, durabilidade. Pessoal, a durabilidade da placa olímpica ela é bem longa, costuma durar bastante tempo, até porque esse vinil, essa lona aqui é uma lona bem grossa, então na parte de durabilidade é um super ponto positivo desse material. Parte de limpeza, o que dificulta mais é esse tipo de textura aqui.
acaba que a sujeira ela fica bem impregnada entre essas frestinhas e se torna difícil tirar, né? Então, por exemplo, tatame branco de placa olímpica, ele vai encardir e dificilmente você vai conseguir tirar a sujeira que ela fica entre as frestas. A parte estética divide opiniões, tá? Um ponto negativo da parte estética é que quando você coloca as placas alternadas em direções diferentes, a cor parece que muda, porque o reflexo da luz bate diferente de uma placa para outra. Como você pode ver nessa foto aqui que eu vou colocar, tá vendo? Não é que cada placa aí tem uma cor, é que quando você posiciona ela alternada acontece isso. Então acaba comprometendo um pouco a estética, porque parece que a placa está com diferença de tonalidade. O que eu poderia falar em relação à absorção de impacto? Depende do material, como eu falei. Se for de espuma, maravilha. Esse material aqui, ó, o aglomerado de poliuretano, é o melhor material que tem para absorção de impacto, embora o custo seja alto. Que é uma espuma que ela é prensada, né? É uma espuma que ela é triturada, ela se torna vários grãos, e aí você consegue resinar e prensar para chegar numa densidade alta. Fechou? Tatame, pessoal, tem que ter densidade alta. Não adianta ser fofinho igual um colchão. Por quê? Imagina que ele precisa absorver o impacto de uma queda para a pessoa não sentir o chão. Quanto maior o peso, quanto maior a carga que for arremessada em relação ao chão, mais rígido tem que ser o material. Então, isso é para qualquer absorção de impacto. Quando você pega um material que ele é feito para absorver grandes cargas, por exemplo, lá no seu carro, aquelas peças de amortecimento que seguram ali o motor e dividem entre uma lata e outra para você não sentir o ferro batendo, é uma borracha extremamente dura, porque a carga é alta. Tá? Então, às vezes, um tatame bem molinho, por exemplo, às vezes você tem um EVA que é super macio. Você vai pisar, andar e falar assim, nossa, pô, maravilha, cair aqui deve ser ótimo. Talvez para uma criança que é levinha, mas para uma pessoa pesada, esse tatame ele vai perder densidade até você sentir o solo, e aí a energia volta toda para o seu corpo. Tá? Então, nesse caso, o aglomerado de poliuretano ele chega em altíssimas densidades. Então, você consegue ter um material que, ao toque, ele parece duro, mas que em uma projeção de queda, ele dá conta de absorver e dissipar a sua energia sem você sentir o chão, sem ela voltar para o seu corpo, beleza? Então, nesse quesito aqui, se a placa for de EVA, a absorção é um pouquinho reduzida, tá bom? Por isso que o preço é mais acessível. E a placa tende a separar mais fácil também, tá? Porque o EVA é bem mais leve. Essa espuma aqui é mais pesada, então a placa ela fica mais assentada, digamos assim, no chão. Bom, agora para fechar a parte de aderência, essa placa aqui ela dá uma excelente aderência para o pé, tá? Como você pode ver. E mesmo quando você está suado, porque como ela tem esses risquinhos, parece uma lima, né? De lixar ferro. Então o seu pé ele consegue dar um grip bem legal aqui, fica bem firme para treino sem kimono, é muito bom. Para fechar, pontos negativos e positivos. Ponto positivo eu acho que é o mesmo do EVA. Você tem como montar e desmontar numa competição, ou se você monta ali numa área que não pode ser fixa, tipo numa garagem que tem que entrar carro, você tem essa vantagem de montar e desmontar. Ponto negativo seriam as frestas também, tá? Porque embora ele seja impermeável, ele não vai absorver suor. Mas como tem as frestas, imagina que a gente quando treina solta muito pelo corporal, de perna, de braço, e esses pelos vão entrando nessas frestas, vai formando uma estopa de pelo, junto com poeira e tudo mais. Daí o suor pega nisso e aí começa de novo criar um terreno fértil para bactéria, fungo, insetos. Então aí a higiene começa a ficar comprometida por conta das frestas. E para montar e desmontar não é tão prático porque é pesado. Então essa espuma aqui, se você pegar uma placa de 2x1, ela pode pesar uns 25 quilos cada. Então para você desmontar tudo, varrer, limpar, dá para fazer? Dá, mas sei lá, uma vez por mês. Então não dá para você fazer isso o tempo todo. Fechou? E aí os encaixes eles geram aquele mesmo problema da torção de dedo. Um outro ponto que ele pode ser negativo ou não, depende, é a questão de quanto essa lona ela é áspera, tá? Então, ela inevitavelmente vai queimar a pele. Se você passar os
os dedos do pé, joelho, rosto, ela arranca a pele, porque ela tem esse formato de lima, então ela queima mesmo, principalmente quando está novo. Então isso pode ser um problema para iniciante, tá? Porque o cara treina ali e machuca a pele dele. E a gente tem que estar preocupado, tá, pessoal? Eu sei que tem aquelas pessoas que falam, pô, não, tatame tem que ser raiz, tem que... não tem que reclamar, tem que ser casca grossa, mas... se você tem esse tipo de pensamento, eu sinto lhe informar, mas você vai perder aluno para a concorrência, né? A gente, dentro do esporte, eu estou ali nesse segmento de superfícies esportivas há bastante tempo, a gente sabe que a gente busca sempre a melhor performance. Então, assim como um corredor vai buscar o tênis que absorve melhor impacto, que dá melhor aderência e que prejudica menos a coluna dele na hora de correr, no tatame é igual. Então não faz sentido eu querer que meu aluno treine num tatame duro, num tatame ruim, né? Pô, treina no chão pra você ver. Você vai se lesionar, você vai se machucar, seu desempenho vai lá embaixo. Seja para atleta ou para quem treina para o hobby também, para hobbyista se aplica. Então sai desse pensamento aí, que, pelo amor de Deus. Você tem que entregar qualidade para os seus alunos e tem que buscar o que é mais funcional. E não vem com essa história de que tem que ser casca grossa, não. Tá? Se você quiser ser casca grossa, nem precisa de tatame, você treina no piso. Fechou? Agora vamos lá. Finalizamos aqui os tatames em placas. Seriam essas duas opções são as principais. E aí a gente vem para os tatames inteiriços. Tá? Primeira opção que eu vou passar de tatame inteiriço é aquele tatame feito, digamos assim, caseiro. Tá? Tem muita academia que faz isso e às vezes é uma alternativa inicial, né? Para você abrir a academia, você mesmo fazer seu tatame. Como esse tatame geralmente ele é feito? Tem como você fazer com raspa de pneu, isso hoje em dia quase ninguém mais faz, né? Mas já foi muito feito, né? O pessoal pegar aquelas sucatas de pneu, alinhar ali no chão e esticar uma lona em cima. Quebrou um galho por muito tempo, não é o tatame mais macio do mundo, tá? Porque acaba que aqueles pedaços de pneu, ele não é aquela coisa mais macia, mas dá para treinar. Pontos negativos de fazer assim, galera, é que geralmente fica aquelas ondulações, né? Fica um tatame com ondulações, não absorve tanto impacto e a estética não é muito profissional. Então, pô, você está começando um negócio ali com o intuito de atender determinado público, já fica aquele aspecto um pouco mais caseirão, sabe? De centro de treinamento mais caseirão. Então, o que você precisa avaliar se realmente a ideia é você fazer seu próprio tatame? O tipo de material que você vai comprar e como você vai fazer para ficar o mais bonito possível. A lona, galera, é um assunto interessante da gente entrar, mas eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho sobre lona. Lona que a gente encontra no mercado são lonas que a gente adapta para tatame, né? Então, assim, cada lona ela é criada para finalidade própria. Por exemplo, uma lona para toldo. É uma lona que ela tem que ser leve. Então ela é uma lona fina, porque você enrola e desenrola o toldo. Qual que é o foco de uma lona de toldo? Ela tem que aguentar raio UV, tem que aguentar sol, chuva, né? Não pode ressecar nesse sentido. Então ela foi criada para isso. Pô, vou usar para tatame, vai dar certo? Não muito. Por quê? Primeiro, sua academia provavelmente não toma sol diretamente. Talvez tenha uma janela ali, outra, mas quando você fala de raio UV, é mais para uma lona que ela ficaria ali no tempo, no sol, né? Então não é 100% o foco da lona. O que acontece com uma lona de tatame? Abrasão, kimono raspando, pé, corrida, então ela tem desgaste. Uma lona fina, ela não vai aguentar, tá? Outra opção, lona de caminhão, já atende mais. É o que o pessoal costumava usar mais, porque já é uma lona mais grossa. Ela já é feita para aguentar atrito com a carga e tudo mais. Mas não é 100% feita para tatame, tá? Que nem, por exemplo, lona de caminhão, essa aqui é uma lona de caminhão. Ela é mais grossa na parte de baixo, no verso aqui, que é o preto. Porque é onde tem atrito com a carga do caminhão, né? O caminhoneiro joga em cima, puxa e tal. Já no tatame deveria de ser o contrário, né? A parte que a gente tem mais atrito é em cima, é no topo. Então para isso já não funciona 100%. Outro ponto é o seguinte, se você reparar, essa lona ela é brilhosa, tá? Ela é uma lona 100% brilhosa. Vamos entender o que dá brilho para uma superfície. Uma superfície ela se torna brilhosa sempre que ela é lisa. Então se você olhar ali no aspecto microscópico,
ela é uma lona, um material 100% liso, ele tem pouca irregularidade. Então a luz reflete de maneira uniforme, logo ele se torna um material brilhoso. Se você pegar uma madeira que está fosca e você for passando a lixa nela, uma lixa de numeração cada vez mais alta, até chegar na lixa 2000, você vai ver que você deixa essa madeira brilhosa. Por quê? Você foi deixando ela 100% ilustrada, 100% lisa. E aí ela reflete a luz. Então toda vez que você vê um material brilhoso é porque ele é liso. Isso para a luta é bom? Vou te explicar por que não é. O material sem nenhum tipo de rugosidade, ele adere bem no seco. Então se você pegar esse material aqui, ó, brilhoso, você vai fazer assim, ó, parece que sua mão gruda. Aí você vai pensar, né? Como qualquer leigo pensaria. Puta, maravilha, isso aqui trava. Aí tem gente que faz assim, né? Ó, gruda. Nossa, ó, ele gruda. Né? Por que isso está acontecendo? Porque como o material é liso, ele não tem escape de ar. Imagina que ele cria uma conexão perfeita entre as moléculas aqui. Ó. Então, por uma porção de fenômenos, ele dá essa sensação de aderência. O problema é quando você tem o mínimo de líquido, de suor. Por quê? Porque você cria um filme. O filme de suor no material liso, ele consegue se espalhar de maneira uniforme. Então, se você tem aqui um pouquinho de suor no pé e você vai fazendo assim, esse suor ele vai acompanhando a sola do seu pé por um longo tempo. E é o que causa um escorregão. Quando o material ele é rugoso, ele vai ser fosco, ele é poroso. Por quê? Porque ele tem imperfeições. Esse material, ele não vai dar esse grude aqui, ó. Por quê? Porque ele tem escape de ar, ele não tem uma conexão chapada, uma conexão perfeita. Todavia, se você está molhado, quando você começa a deslizar, o seu pé ele encontra aderência nos altos relevos. E a água ela vai ficando no meio do caminho por conta desses sucos. Então essa poça de água, ela fica no meio do caminho até que o seu pé encontra uma superfície mais aderente. Tá? Por isso que você, quando vai olhar um piso de quintal, um piso de banheiro, você vai ver que ele tende a ser mais fosco, mais poroso. É justamente para dar esse tipo de aderência. Tá bom? Então, a lona brilhosa, ela vai te dar aderência enquanto você está com o pé seco. Só que, bom, a maioria das pessoas, você começou a aquecer 5 minutinhos, você já vai estar começando a transpirar. Tá? Então, a partir daí, essa lona aqui vai virar um sabão. Vai escorregar para valer. Tá? Tentando ali passar a guarda principalmente, ou trocar a queda, vai escorregar para valer. Fechou? Então, o que eu indico quando você for comprar lona? Tenta achar uma lona não muito brilhosa, tá? Para não escorregar tanto. A maioria das lonas vai escorregar, mas a que for menos brilhosa vai escorregar menos. Em termos de qualidade, é muito difícil acertar a qualidade de lona. Tá? Espessura não quer dizer nada. Você pode ter um baita material grosso que não vai durar nada, porque a lona ela é composta pelo PVC, que é a parte plástica, e tem um tecido interno. Tem lona que o tecido interno é super grosso, mas o filme de PVC é fininho. Então, em pouco tempo você expõe o tecido e ela começa a desfiar. Além do que, se você usa uma lona muito grossa, que nem aquelas lonas de lateral de caminhão, que a gente chama de lona cider, é um material que ele vai tirar totalmente a sensibilidade do tatame. Então, vai ficar duro. Vamos supor, eu vou jogar uma lona super grossa em cima do EVA. Esse EVA vai dar a sensação de que ele é duro, porque a lona ela virou que nem uma camada grossa em cima, sabe? Desnecessariamente, e nem sempre vai durar muito. Então você pode ter uma lona que não é tão espessa, só que ela é feita com material de qualidade. Tá? Então é difícil você saber, porque você tem que conhecer a procedência do material. Qual a matéria-prima usada. Tá bom? Então não vai só pelo preço. Às vezes você vai comprar uma lona baratinha ali, poucos reais o metro quadrado, mas ela vai durar um ano. Então quer dizer, o barato sai caro, porque você paga barato, mas a cada um ano tem que comprar uma lona nova. Então em 5 anos você comprou 5 lonas. Era melhor ter comprado uma que dura 5 anos. Fechou? Resumo básico do que a gente tem de lona comum. Tá? Não estou falando de lonas para tatame, que nem por exemplo, essa lona aqui, palha de arroz, e a Hexafibra que eu vou mostrar depois são lonas feitas para tatame. Aí é diferente, elas foram feitas para tatame. Eu estou falando aqui de lonas comuns, lonas convencionais, beleza?
Tatame de lona, você pode fazer ele ou com EVA, bota o EVA lá e depois põe a lona em cima só para resolver a questão do encaixe, do mau cheiro, ou às vezes com raspa de pneu ou espuma, beleza? E aí você vai achar a melhor maneira de estar esticando e tudo mais. Durabilidade, vai depender do tipo de material que você usar realmente. Limpeza, vai ser uma limpeza mais facilitada com certeza, porque a lona ela é fácil de limpar, você passa pano, não junta mau cheiro, então nesse aspecto, tatame com lona, mesmo que seja uma lona convencional, a limpeza vai ser mais fácil. Estética, depende da instalação, tá? Tem empresas que instalam lona de caminhão, lona comum, que são empresas que fazem esse serviço de revestimento e fica melhor, né? Consegue deixar sem ruga e tudo mais. Ou se você for você mesmo fazer, vai ficar umas ruguinhas e tal, então assim, a estética não vai ser aquela estética profissional, fechou? Mas não que não vai dar para você usar, que não vai ser um quebra-galho, vai dar para você usar. Tem muita academia que abre assim e depois futuramente consegue adquirir um tatame mais profissional, fechou? Cada um na sua realidade. Absorção de impacto, também depende do material que você usar embaixo, e a aderência eu já falei que é essa parte aqui, principalmente do tipo de lona que você vai estar usando. Na lona, galera, presta atenção na solda. A lona ela é sempre feita em bobinas, né? De geralmente 1,40 m. Tem dois tipos de solda, isso aqui vocês não teriam que saber, é informação técnica. Tem solda feita por ar quente e solda feita por radiofrequência e prensa. A primeira, ela funciona, mas como o jiu-jitsu tem muito atrito do kimono, às vezes pode abrir, porque o ar quente ele solda mais superficialmente, ele solda, vamos supor que eu vou soldar essa lona nessa, né? Ele solda a base dessa lona com o topo dessa, tá? Então fica um degrauzinho que com o tempo pode soltar. A lona na prensa, ela esquenta igual um micro-ondas, então ela começa a esquentar de dentro para fora, e aí a prensa vai amassando, então nesse caso ela iria fundir esses materiais, ela iria amassar até que eles se tornem uma coisa só. Essa é o tipo de solda que só dá para fazer na fábrica, tá? Porque é um maquinário grande, não dá para levar até o local. Mas a durabilidade é bem maior. A solda por ar quente dá para fazer no lugar mesmo. Você leva uma maquininha que sopra ar quente e ela vai soldando lá, vai dar conta, só que dura menos. Fechou? Tem esses dois tipos e aí o preço da lona pode variar de acordo com essa solda. Você pode perguntar para o fornecedor, mas como é feita a solda? É por alta frequência, ou por radiofrequência ou é por ar quente? Informação nova, anota aí que pode fazer diferença na sua escolha. E agora, galera, pra gente não se esticar muito, eu vou falar um pouco dos tatames da Tauro. A gente tem dois modelos basicamente na Tauro. Tem o T-Gold e o T50 Pro. Ambos utilizam a Hexafibra, que é esse material aqui. É um material que ele foi feito para luta, então ele já foi pensado justamente com características pro tatame, que são... Ele é fosco, como vocês podem ver. Além de ele ser fosco, ele tem esse alto relevo que é em formato hexagonal. Isso aqui ele foi desenvolvido para dar aderência em qualquer direção. Então não importa se o seu pé vai nessa direção ou nessa ou na diagonal. Para qualquer direção ele trava. E a água ela fica ilhada nesses sucos, igual acontece em um pneu para evitar aquaplanagem. Então acontece que mesmo suado, o seu pé no meio do caminho ele vai achar um ponto de aderência e você não vai deslizar. Caio, essa lona ela trava mais do que o EVA ou mais do que a palha de arroz? Compara pra gente. Pessoal, vou dar um parâmetro aqui, ó. EVA trava mais por quê? Porque é uma esponja, tá? Não é um material plástico. Então ele é poroso, ele é uma borracha, vai travar mais, inclusive para algumas modalidades é até ruim quando trava muito para torcer o joelho. Então inevitavelmente vai travar mais, só que aí você tem o problema dele absorver suor. Eu quero uma superfície impermeável, ela vai ser uma superfície plástica, naturalmente ela não é porosa, ela não é absorvente, então ela não vai travar tanto quanto, fechou? Entre esses dois, esse aqui trava mais, em contrapartida ele queima a pele, porque para você travar você tem que gerar atrito. Então a pele ela vai atritando para ela gerar essa frenagem. E aí acaba queimando a pele. Na Hexafibra a gente tentou chegar numa tecnologia intermediária, que tem uma aderência
o suficiente para você conseguir treinar bem com e sem kimono, só que sem queimar a pele, tá? E com uma limpeza facilitada, porque como são desenhos circulares, você consegue estar limpando e a sujeira não fica presa. Basicamente, então, essa lona ela foi pensada esteticamente por esses motivos, e a parte mais grossa dela é o topo, né? O topo tem 3 vezes mais material do que a parte de baixo. Então, existe um teste que ele é chamado teste de abrasão. A gente coloca o material e ele fica sofrendo abrasão. Imagina que fica passando um tecido ali por 10.000 ciclos. E aí você consegue avaliar quanto tempo esse material aguentou antes de rasgar. Então esse material aqui ele foi feito para aguentar muito tempo do kimono passando nele. Então assim, comparar com uma lona de caminhão não dá para comparar. Fechou? Por quê? Não é porque essa é uma lona ruim, é porque ela foi feita para caminhão. Para a finalidade dela, ela vai ser melhor do que essa aqui. Ah, mas eu vou usar em tatame. Isso aqui nasceu para tatame. Então é óbvio, vai ser melhor do que o que não foi feito para tatame. T-Gold é um material que ele é feito com essa espuma aqui, ó, a mesma que é usada na placa olímpica. Então, qual a vantagem? O material tem uma absorção de impacto absurda. Ele é um material de maior valor porque essa matéria-prima é cara. Fechou? T50 Pro é um material que ele é híbrido. Ele tem granulado de borracha sintética, que não é a raspa de pneu, tá? Qual que é a diferença? A raspa de pneu, ela vem em tamanhos aleatórios, né? Vem pó de pneu, pedaço. O granulado sintético, ele tem tamanhos uniformes. Essa é a primeira diferença. A segunda, o granulado sintético, ele não tem arame, é zero arame, e enquanto a raspa de pneu tem arame, aí pode furar a lona, furar o pé, não é legal. E por último, é a própria química, né? A borracha proveniente da reciclagem de pneus, ela vem com borrachas variadas. Vem pneu de trator, de caminhão, de borracha de porta, de... Tudo que é borracha vai ser moído ali. E alguns materiais, eles têm uma química mais forte, que acaba agredindo a lona vinílica. Então, a lona começa a ficar alaranjada, amarelada. Não sei se você já viu um tatame antigo de raspa de pneu, que a lona ela fica com umas manchas laranjas. Isso é essas borrachas que vão soltando a química. Enquanto o TS40, que é o granulado que é usado no T50 Pro, ele é um granulado livre, né, dessas químicas. Então é uma borracha seleta, ou seja, ela é própria para não agredir. Qual a vantagem desse material? Ele proporciona nivelamento. Então você consegue deixar ele 100% nivelado, tá? Assim como você fazer um contrapiso. Então ele é instalado de maneira que ele é nivelado e depois de selado ele fica ali 100% reto. Inclusive se você tem um chão que ele é desnivelado. Por exemplo, no tatame, por exemplo, no de EVA, o EVA ele vai acompanhar o solo. Então, se o solo tem desnível, vai acompanhar, vai fotografar. No T50 Pro não, porque a primeira camada ela nivela. E aí vem a segunda camada de espuma em cima. Tá? Qual que é o sentido da absorção híbrida? Tanto o T-Gold quanto o T50 Pro usa absorção híbrida, que é o quê? No T-Gold, a base é uma espuma mais dura e o topo é uma espuma mais macia. No T50 Pro, a base é o granulado de borracha, que é mais duro, e em cima é uma espuma mais macia. Por quê? Como eu expliquei antes, para grandes impactos, você precisa de um material mais duro. Pô, vou jogar você de costa no chão, tem que ser um material mais duro. Se eu pegar um material de alta densidade e um bem mole, e eu te arremessar nos dois, sem você olhar, você vai falar que foi muito mais confortável cair nesse material mais duro. O outro você praticamente caiu no chão, tá? Só que para pequenos impactos que a gente fala, que é o quê? Colocar o joelho ali no chão para fazer uma posição, cotovelo, o material mais duro ele não dá o mesmo conforto. Então, a absorção híbrida é justamente para você ter o melhor dos dois cenários. Você tem uma base rígida que absorve as quedas e um topo macio que te dá conforto, principalmente para o iniciante ali. Pô, fiz a primeira aula ali, meia hora de estourada de guarda. No outro dia, seu joelho não vai estar todo vermelho, todo dolorido. Por quê? Porque você tem uma maciez no tatame. Qual que é o diferencial desses tatames da Tauron? É um tatame profissional. Então, ele é 100% sem encaixes. Se torna uma superfície única e o acabamento é profissional. Tá? Como que ele é feito? Imagina que é uma moldura fixa. Dentro vai o material de absorção,
que vai variar de modelo para modelo, e é esticado um único vinil, igual uma capa de pandeiro, ele fica 100% esticado. E aí na borda vem os acabamentos, vou colocar umas imagens aqui, esses acabamentos aí, eles são parafusados em volta, é uma cantoneira própria para tatame, você vê que ela já tem até a logomarca nas quinas e tudo mais, e aí ela dá aquele acabamento final, né? Dá um aspecto bem tecnológico, assim, bem futurista para academia. E durabilidade, a durabilidade, assim como a placa olímpica, ela é muito alta, né? Porque a superfície foi feita para durar, para aguentar o atrito. A limpeza é 100%, porque além de ser vinílico e permitir você limpar, não tem fresta, não tem fenda. Então você não tem nenhum encaixe, né? Você limpa ali como se fosse uma superfície única. A estética não tem o que falar, né? Vou colocar algumas fotos aqui, assim, isso é inquestionável, fica realmente muito bonito, porque você vê uma coisa só, né? Não é um monte de placas montadas. A absorção de impacto, ela é superior do que placas de EVA, tá? Até porque o tatame tem 50 milímetros. A parte de aderência, como eu te falei, essa lona aqui ela dá uma excelente aderência. E agora, para fechar, pontos negativos e positivos. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é que é um tatame fixo. Então, assim, você não vai conseguir montar e desmontar. Isso pode ser ou não um ponto negativo, tá? Hoje, a maioria dos espaços tem contrato de aluguel. De 4 anos, 5 anos. Então, ninguém entra num salão ali com a ideia de ficar 1 ano e sair. Até porque a academia de jiu-jitsu é um trabalho a longo prazo. A nossa modalidade não é uma modalidade sazonal ali que o pessoal tem alta rotatividade e alta demanda. Não, são pessoas que começam na faixa branca e elas fidelizam para sempre. Então, quem está abrindo uma academia preza pelo ponto. A maioria das grandes academias com 300, 400 alunos matriculados são academias que estão 10, 15 anos no mesmo ponto. Por quê? Você vai criando raiz ali, você vai criando referência. Então, quem abre um negócio de jiu-jitsu já está pensando em ficar ali no mesmo lugar, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que nem sempre é um ponto negativo o tatame ser fixo. Agora, Caio, tem uma sala que divide espaço com outra coisa. Então, o tatame tem que sair e tem que voltar, tem que sair e tem que voltar. Nesse caso, vai ser um ponto negativo, você vai ter feito uma escolha errada. Então, você deve optar por um tatame sem encaixes fixo se você realmente quer firmar esse ponto, realmente quer estar ali fazendo um trabalho a longo prazo. Fechou? E pontos positivos principais, acho que são todos esses que eu falei, né? Tinha um ponto negativo, modelos anteriores, a borda era colada, aquele acabamento. E eventualmente, depois de 2 anos de uso, começava a soltar essa borda. Foi atualizado em 2024 agora por uma cantoneira própria, que ela é travada na própria lateral do tatame, ou seja, impossível sair, né? Então, assim, é um ponto negativo que já não existe mais, tá? Então, eu já nem considerei aqui como ponto negativo. Fechou? Pessoal, agora para a gente chegar numa conclusão, mostrei aqui vários tipos de tatame. Eu não entrei em valores porque varia muito de marca para marca, tá? Então eu não conseguiria dar uma informação segura para vocês e também de um ano para o outro muda. Mas isso é coisa que você, fazendo cotações, você consegue ter parâmetros. E aí você já tem pontos positivos e negativos de cada um dele. E aí você consegue balancear isso junto com o custo, né? E decidir qual é a melhor escolha. Como eu falei, o tatame, para quem está fazendo um negócio de luta, é o principal. Não adianta você fazer um baita investimento na recepção, no vestiário e tudo mais, e deixar para fazer um investimento baixo no tatame. Porque é onde o aluno vai passar mais tempo, entendeu? Então é ali que você tem que agradar ele, é ali que você tem que entregar o seu melhor, fechou? Então é importante você considerar isso, claro que dentro da sua realidade, do que você consegue no momento, mas sempre visualizando. Entregar o melhor para o seu cliente, fechou? Porque o sucesso do seu negócio, desde já, depende do cliente. Quem empreende sabe, não é porque você empreende que você não tem patrão, você tem, seu patrão é o cliente. Então, assim como a qualidade de aula que você vai entregar, a qualidade de ambiente e principalmente a qualidade de tatame é divisor de águas, fechou? Espero ter ajudado, como eu falei, é um vídeo técnico, é um vídeo mais longo,
Mas se realmente você entrou aqui interessado em aprender sobre tatame, você vai sair daqui sabendo muita informação nova. Fechou? E tenho certeza que você vai ser muito mais assertivo na sua escolha. Beleza? Obrigado aí para quem assistiu. Para quem não é inscrito aí no canal da Tauron Academy, se inscreve. Tauron Company também. Procura a gente lá no Instagram. Tem bastante material, bastante vídeo. Em breve está saindo cursos novos. Então segue a gente lá e fica por dentro. Valeu! Os!